E o Lula se referiu à diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, como mulherzinha. Pois é, mais uma do Lula, né, que não tem grande repercussão assim na imprensa amiga, mas aqui em O Antagonista sempre tem. O petista deu a declaração durante evento em São Paulo nessa semana ao relatar uma conversa que teria tido com a diretora em 2023 a respeito de projeções para a economia brasileira. Vamos acompanhar a fala de Lula. Eu estive em 25 de janeiro do ano passado, de 2003, em Hiroshima. Estava lá visitando eu e o presidente dos Estados Unidos, onde jogaram a bomba de Hiroshima. Eu, se fosse presidente dos Estados Unidos, eu jamais iria no lugar que jogou a bomba, mas ele foi. Ele foi. E lá eu encontro com uma mulherzinha, sabe, presidenta do FMI, diretora-geral do FMI, nem me conhecia, presidente Lula. Você sabe que o Brasil está difícil, a coisa para o Brasil só vai crescer 0,8%. Eu falei, você nem me conhece? Eu não te conheço? Sabe? Como é que você fala que o Brasil vai crescer 8%? E a resposta veio no final do ano. O Brasil cresceu 3,2%. 3,2%. Era americana a mulher a qual o Lula se referiu? Não sei, preciso até olhar aqui. Vamos conferir só a nacionalidade dela, porque ele fala com um desprezo total. Aquela mulherzinha e imita a voz num tom pejorativo. Búlgara. É búlgara, ela? Búlgara representante do FMI, não é isso? Uhum. É que, assim, o FMI é uma dessas entidades internacionais que sempre foram demonizadas pela esquerda anti-imperialista. Por isso que eu estava perguntando se ela é americana. Mas é o mesmo efeito que tem sobre essa retórica dos velhos petistas ideológicos. E, claro, o Lula não é exatamente ideológico, ele usa a ideologia a favor dele, individualmente dele, mas ele repete muito dessa bravata, dessa retórica anti-imperialista. E ele quer provar que ele fala grosso com aquelas pessoas que têm muito poder. E aí ele vai debochar, ele vai ser sarcástico em relação a uma mulher, chamando de mulherzinha e imitando a sua voz de uma maneira depreciativa. Se fosse um político à direita que fizesse isso, haveria muito mais repercussão. É para isso sempre que a gente precisa chamar a atenção. Então vamos agora relembrar outras declarações machistas do Lula, ou pelo menos criticadas como tal. Cada um pode fazer o juízo sobre cada exemplo específico. Vamos abrir o baú do Papo Antagonista. Isso você só encontra aqui. Pode soltar. E uma máquina de lavar roupa é uma coisa muito importante para as mulheres, sabe, que estão, sabe, sobrevivendo um verdadeiro, sabe, sofrimento e martírio. Então quem achar que o Lulinha está cansado, pergunte para a Janja. Pergunte para a Janja. Ela é testemunha ocular. Hoje eu fiquei sabendo uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois do jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui. E é muito importante trazer aqui o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Porque é uma coisa, companheiros, que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra de Relações Institucionais. É que eu não quero mais ter distância entre vocês. Eu não quero que alguém ache que o presidente da República está distante do presidente da Câmara, está distante do presidente do Senado. Não. Nós temos que mostrar para a sociedade que nós somos, em lugares diferentes, pessoas com o mesmo compromisso de defender a soberania desse país, defender o bem-estar do povo brasileiro e melhorar a vida de todo mundo. Imagine se fosse alguém de direita falando assim sobre gays, por exemplo. Seria rapidamente rotulado de homofóbico. Mas cadê aqueles comentaristas de TV e rádio que são tão apressados em disparar esse tipo de rótulo, chamando o Lula de misógino, de sexista, de qualquer coisa nesse sentido? A gente não vê nessas horas. Duda Teixeira. Acho que não só essa frase, ela é bom. Ela é horrível. Às vezes, ela é horrível por depreciar as mulheres, né? Como quando ele pega
e faz ali uma imitação, né, simulando ela falando, aí fica uma coisa depreciativa ainda mais em relação à Kristalina Georgieva, né, que é a diretora do FMI. Então eu achei assim, mas o Lula é isso. Nós entendemos o que você achou do Lula Teixeira. E não vamos nos iludir em relação ao Lula, ele é machista, ele é misógino, é um cara de outro tempo que não se atualizou. Vou comentar também, ele fala ali uma coisa também dos Estados Unidos, né? Eu fui lá para Hiroshima, onde eles jogaram a bomba, né? Então, é uma visão extremamente simplista da história. E vamos só recordar, então, os americanos jogaram 2 bombas atômicas no Japão para encerrar a Segunda Guerra Mundial, porque o Japão ainda estava lutando com o imperador, né? Não bastava eliminar os nazistas na Europa, tinha que também destruir os parceiros deles, que eram os japoneses. Então, se os americanos tivessem que ainda ir para o Japão, levar soldado, levar navio, porta-aviões, iam morrer mais milhões de americanos. Então, foi uma maneira de encerrar o conflito. E desde então, o Japão tem sido um país aliado dos Estados Unidos, né? Vários presidentes americanos visitaram o Japão. Hiroshima já teve a visita também do Barack Obama, além do Joe Biden. Mas o Lula é impressionante como ele simplifica muito a história, até por desconhecimento, principalmente por desconhecimento, mas só para fazer ali o ponto de vista dele, o que realmente é muito limitante. E você teve o ataque à base de Pearl Harbor nos Estados Unidos em dezembro de 1941 e depois a bomba em Hiroshima em agosto de 1945. Ricardo Kertzmann. Bom, além de mais uma fala misógina, né, de uma extrema arrogância, inclusive, a linguagem corporal dele denota um desprezo, Felipe, como você adjetivou, quase que um asco pela moça, né, pela interlocutora dele, como se ele fosse alguém muito superior e ela fosse assim uma escória. É interessante, Duda, que enquanto você falava, eu imaginava que se o mundo operasse pela lógica do Lula, então um chanceler alemão, por exemplo, jamais poderia visitar Israel, um chanceler inglês não poderia ir à França e vice-versa, ou seja, todas as nações que em algum período passaram por guerras ou mesmo catástrofes, né, teriam que ser inimigas para sempre. Elas não poderiam se relacionar mais. Dessa forma, eu acho que boa parte do Ocidente jamais poderia pisar em algum país africano, né, por causa da escravidão. Ou seja, é de uma ignorância histórica, uma ignorância intelectual tamanha. Agora, até por um fato objetivo de que as pessoas nesses países mudam. Claro, os governos mudam, as gerações passam. É sempre bom lembrar, isso acontece até no mercado da comunicação. Você tem veículos que estavam alinhados a determinado grupo político em determinado momento, depois muda a direção e vira alinhado a outro grupo, enfim, as coisas mudam com o passar do tempo. É preciso manter o radar ligado para ver as mudanças de condutas correspondentes. E Felipe, para encerrar, quando ele se refere, né, aos Estados Unidos, eu jamais iria, né, ao Japão, querendo dizer o seguinte: olha, eles cometeram uma atrocidade no Japão, como que ele tem coragem de ir lá? Eu me recordei daquela fala histórica do hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, que certa vez durante uma campanha falou assim: o Lula destruiu o Brasil e agora quer voltar à cena do crime, né? Essa fala me arremeteu pelo seguinte: os Estados Unidos reconhecem um crime e, desde então, estabeleceram uma relação de paz, uma relação diplomática, que se dá até hoje. Eu acho que, do outro lado, isso não aconteceu também, se é que as pessoas entenderam a minha comparação. Agora, vocês dois falaram Hiroshima, e eu, assistindo ao Lula, aprendi que é Orishima. Eu não percebi. Não percebeu, não? Que ele falou errado. Ele não sabia falar. E aí ele deu aquela engambelada rapidinho, falou um pouquinho mais baixo e tal, depois repetiu errado de novo. É o Orishima. Orishima, os Estados Unidos, que tacaram a bomba lá em Orishima. Esse é Luiz Inácio Lula da Silva.